Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma edição aqui do nosso Metocast. E a gente já estava brincando aqui nos bastidores, né? Lembrando de uma música da Marisa Monte, que eu não vou cantar para vocês. Pode continuar aqui com a gente, por favor. Mas ela diz, bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Só que ela dá uma sequência, né? Mas já não há caminhos para voltar. Mas a gente entende que tem caminho, sim, para voltar, tá? Para pensar nessa ideia da felicidade voltando junto com a gente. E para falar sobre essa questão, neste Setembro Amarelo em que estamos, a gente tem uma super convidada aqui da universidade, minha colega, né, a quem eu já agradeço, professora doutora Valquíria Rossi. Obrigada pelo convite, Paty, imagina. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Ai, que bom. E aí... eu vou fazer aqui a apresentação oficial da professora Valquíria, que daqui a pouco eu vou começar a chamar de Val, vocês não estranhem, né? Se sair também como consciência, é a professora Valquíria. As nossas, né, a amizade aqui já vem de algum tempo, então o ego e a consciência atuando juntos aqui. Permite, né? Permite. Então tá bom. E também estou aqui com o nosso... colega, o Reinaldo, né, Reinaldo? Reinaldo Forhuber, na verdade. O sobrenome um pouco confuso, mas que vai também discutir um pouquinho aqui com a gente sobre essa questão. E aí, oficialmente, né, apresentando aqui o currículo da professora Valquíria, ela tem graduação em psicologia aqui pela UMESP, o mestrado em psicologia da saúde e o doutorado também em psicologia da saúde, tudo aqui pela Metodista. Metodista, uma vez metodista, sempre metodista. Sempre metodista. E egressas que viram professoras, como nós, inclusive. Exatamente. Né? E atualmente, então, a professora Valquíria é professora, supervisora, coordenadora do curso de psicologia aqui da UMESP. Já foi diretora do Campus Planalto, né? E coordenadora também do Lato Senso de Gestão Estratégica de Pessoas e Psicologia Organizacional da EAD. Está na docência há pouquinho tempo. 20 anos só? 23. 23 anos, coisinha pouca. Na área de psicologia organizacional e do trabalho, saúde mental do trabalhador, psicodinâmica do trabalho, gestão estratégica de pessoas, empreendedorismo, saúde. Enfim, a lista é grande, né, amiga? A lista é grande, tá bom. Pesquisadora também na área de psicologia organizacional do trabalho, psicologia positiva nos temas de bem-estar no trabalho, bem-estar subjetivo, desenvolvimento de liderança, suporte social e organizacional, justiça organizacional. Que mais tem aqui? Envolvimento, engajamento, satisfação e comprometimento no trabalho. Meu Deus! É muito tema. É muito tema. É um currículo de respeito. É um currículo de respeito. Mas a gente vai falar hoje sobre algumas questões que acabam sendo aqui importantes para a população no geral. E como a gente está nesse período de Setembro Amarelo, por que essa ideia do Setembro Amarelo? A ideia do Setembro Amarelo surgiu justamente por conta da necessidade de alertar a população a respeito do suicídio, que é um assunto bastante importante e hoje é um problema de saúde pública. Muitas vezes a gente não tem contato com os números, não sabe, mas os números são assustadores, tanto entre adolescentes como em adultos. Ok. E aí... a gente sabe que existe a ideia, né, do CVV. Sim. Para a questão relacionada ao suicídio. Então, quem tem, né, quem está com algum problema, alguma dificuldade, pode entrar em contato. Mas como que a Universidade Metodista atua, né, ou pode atuar aqui nessa questão dessa prevenção? Então, os alunos do curso de psicologia, eles fazem os estágios obrigatórios, os alunos do 9º e 10º período. E eles atendem no núcleo de estudos, pesquisa e ensino em psicologia. Nós temos o atendimento psicológico. Se a pessoa tiver interesse, é só ela vir até aqui. A clínica fica no edifício Iota e eles podem fazer a sua inscrição e serão atendidos. Nós temos atendimentos a valores sociais para a população e também até gratuidade. Então, é só a pessoa vir, né, fazer o seu cadastro, conversar, ela vai passar por uma triagem e vai ser encaminhado para atendimento clínico. Então, a psicologia, ela atua no sentido de resgatar, né, ajudar essas pessoas a compreender, né, as dificuldades, as angústias da vida. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu não vou procurar um psicólogo. Por que eu vou fazer psicologia?
A psicologia no nosso país, ela ainda tem as pessoas têm alguma reserva em relação à psicologia, ao atendimento psicológico. Então, eu não vou porque é para louco. E eu não estou louco, então eu não vou. E não é verdade. O processo, né, de psicoterapêutico é um processo de autoconhecimento. Sim. Quando a pessoa se propõe a passar por um atendimento psicológico, ela vai começar a falar a respeito de si. Ela vai se conhecer um pouco melhor. E a partir do momento que ela se conhece um pouco melhor, ela começa a entender um pouco das decisões, do seu comportamento, do seu funcionamento psicológico. Então, é um trabalho que pode ajudar muito as pessoas, né? E não é para louco. É para pessoas comuns, pessoas como nós, gente como a gente. Sim. E dentro ainda dessa questão de como o sofrimento psicológico é encarado como uma questão de loucura e carregando esse estigma, eu fiquei aqui me questionando porque o suicídio, ele também é um outro estigma, né? A questão de você ter pensamentos suicidas e você ter essa ideação, você pensar nessas questões. E aí, as pessoas que particularmente estão acometidas por esse tipo de sofrimento e que essa campanha visa estar trabalhando, elas muitas vezes vão estar justamente sofrendo com o estigma de não procurar um psicólogo, uma ajuda profissional, mas ao mesmo tempo não falar dessas ideações, porque muitas vezes as pessoas elas vão ver isso como algo nocivo, como uma falta de gratidão com a vida, essas coisas. Assim... As pessoas geralmente elas não querem falar a respeito, né? Por exemplo, pessoas que têm ideação suicida, como a gente chama. As pessoas não querem falar a respeito por conta do medo do julgamento. O que é que você vai pensar de mim, né? Se eu disser para você que eu tô com ideia de tirar a minha própria vida. Mas as pessoas precisam falar a respeito. Elas precisam procurar uma rede de apoio, seja CVV, seja clínicas de psicologia das universidades. Elas precisam procurar alguém para conversar. Uma pessoa da convivência dela, um amigo, alguém que elas confiem muito, né? Porque é necessário procurar entender. Muitas vezes as pessoas pensam em suicídio com a intenção de colocar um ponto final em um problema, encontrar uma solução para um problema. Porém, a solução no suicídio é uma solução definitiva, não tem volta. Você vai acabar com a sua própria vida. Sim. Então, é importante, sim, que nós falemos a respeito. Muitas vezes as pessoas falam, por que vamos fazer campanha a respeito do suicídio se se a campanha pode funcionar como um gatilho? Sim. A campanha pode, né? Até algumas pessoas dizem, puxa, isso acaba aumentando. Mas a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sensibilizar as pessoas para que alguém que te procura para confiar, né, alguns dos seus pensamentos, algumas das suas ideias que ela pode estar achando que não é normal, que é ruim, ele precisa ser acolhido, ele precisa de acolhimento, ele não precisa de julgamento. Ele já tem o próprio julgamento dele em relação àquilo que ele pensa e sente. Sim. Então, ele precisa de alguém que possa ajudá-lo, que possa encontrar uma rede de apoio, que possa encontrar um caminho. Como a Sousa falou, né? Ego falou, a felicidade, buscar a felicidade. Felicidade, muitas vezes, a gente pensa que as pessoas são felizes o tempo todo. Então, a gente vê a propaganda no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Puxa, todo mundo é feliz o tempo todo, só eu que não. Só eu que estou angustiado, só eu que tenho esse tipo de pensamento. E não é, né? As pessoas não são felizes o tempo todo. Eu acho que um complicador que a gente percebe, quem já conviveu com pessoas, por exemplo, que tentaram ou que, inclusive, chegaram, né, ao suicídio de fato, é uma questão muito séria no sentido de que, assim, eu finjo ser feliz para os outros não perceberem como eu estou infeliz. Infeliz. Como eu tenho aqui um problema que é tão sério, que é tão grave, que eu não consigo, né, passar isso para as pessoas. Porque muitas vezes, essa questão do suicídio, a gente percebe justamente nesse sentido de que, mas como é possível essa pessoa se suicidar? Sim, como que ele pode ter tentado? Olha a vida que ele tinha. Mas estava indo super bem. Porque ninguém sabe o que ele passava. Sim. Ninguém estava na pele dele para sentir.
Sim. O que ele pensava, o que ele passava, os problemas que ele tinha. Geralmente, as pessoas não falam o que está na rede social, o que é bonito, lindo e maravilhoso. Eu não vou colocar que o portão quebrou, eu não vou colocar que eu estou sem carro. Não. O que a pessoa vai colocar? O lindo, a viagem maravilhosa. Exato. De preferência, a viagem internacional, as coisas caras. Nem todo mundo pode ter acesso a isso. E muitas vezes, isso pode sim trazer um desconforto. Isso pode trazer um desequilíbrio, pode trazer uma instabilidade emocional. A gente não sabe o quanto é difícil ser aquela pessoa. Só ela está vivendo e sentindo aquilo. Então, não dá para dizer, olha, todo mundo tem uma vida maravilhosa. Não, não tem. Todo mundo é feliz. Não, ninguém é feliz o tempo todo. Até felicidade o tempo todo, desconfie. Isso não existe, né? A gente costuma dizer em psicologia, a felicidade é uma forma de você viver. Você vai ter momentos felizes na sua vida. Nunca ninguém vai conseguir ser feliz o tempo todo. Isso não existe. Posso ir? Eu fiquei pensando. É que a cabeça fica fervilhando, a gente não, fica muitas coisas. Eu fiquei pensando, na verdade, porque justamente quando a gente fez um bate-papo, uma discussão, para a gente poder se preparar para estar falando com a senhora, com a professora, né? E aí, uma das coisas que surgiu é justamente essa questão, que desde que começou a campanha do Setembro Amarelo, os índices de suicídio eles subiram. E aí, vamos dizer assim, a gente sabe que correlação nem sempre é causal. Por exemplo, assim, pode ter acontecido muitas coisas. Desde que começou a campanha de Setembro Amarelo, por exemplo, uma das coisas que você falou, o uso de rede social, ele se amplificou muito também. Sim. Então, vamos dizer assim, de 2015 para cá, as pessoas ficam muito mais tempo online e isso traz muitas sobrecargas emocionais, inclusive comparativas, né, que, como você disse, que antigamente não existiam, por exemplo. Então, não é apenas, às vezes, o contato com a campanha que pode estar causando esse aumento. Pode ter várias situações que estão acontecendo. Eu fiquei pensando justamente sobre isso, assim, a relação que a saúde mental e essa imagem de bem-estar que é cobrada das pessoas vira um produto nas redes sociais e como isso acaba se tornando uma pressão que pode estar causando mal para pessoas. E talvez como pensar, né? Saídas para isso. É um desafio, né? Um grande desafio. É um grande desafio. E é justamente aí que a pessoa precisa buscar apoio. Quando ela começa a sentir que há alguma coisa errada com ela. Não é? Tristeza excessiva. De repente, eu começo a me isolar. Eu não quero ter amigos, eu não quero fazer as coisas. Opa, é um sinal de alerta. Né? Então, a pessoa, ela precisa buscar ajuda. Sim. E pensando nesse buscar ajuda justamente, já que nós temos aqui esse atendimento, como que é feita essa triagem, esse encaminhamento para atendimento aqui no espaço da nossa clínica? A pessoa faz a inscrição aqui na nossa clínica, tem um link, depois eu posso passar para vocês divulgarem. Legal. E aí eles vão passar por triagem. Então, a pessoa vai entender qual é a problemática, vai passar por um dos estagiários e aí vai ser encaminhada para o atendimento psicológico. Tá. E que público que costuma procurar mais atendimento? Mais criança, as mulheres. Mais as mulheres. Mais as mulheres. As mulheres parecem que têm hoje uma compreensão melhor da necessidade, né, de você buscar caminhos para a sua saúde mental, para se manter bem. O suicídio, inclusive, ele é um problema que acomete mais os homens, né, na verdade, né? Porque geralmente, assim, os homens e não só suicídio, né? Às vezes até as tragédias maiores, né? Os homens parece que eles têm essa obrigação de serem durões e não terem emoções e isso aí acaba prejudicando bastante. Mas as pesquisas mostram que os homens, inclusive, têm mais dificuldade até de cuidar da própria saúde. Ele acaba negligenciando, ele vai menos ao médico, ele faz menos exames. Talvez por essa questão, né, da masculinidade, de você ser forte, de você estar sempre pronto para tudo, ele não pode descuidar da saúde também. Sim. Tanto os homens quanto as mulheres precisam dar atenção, porque a saúde física, muitas vezes, ela pode impactar a sua saúde mental. Sim. Importante. E a procura costuma aumentar por conta da questão da campanha do Setembro Amarelo? Vocês têm alguma campanha específica que é feita nesse período? A gente tem uma constância de atendimentos na clínica, né? Não fizemos ainda uma campanha para o Setembro Amarelo, por exemplo, agora em 2025. Tá. Você tinha comentado, né, da questão do site para o pessoal poder se inscrever, enfim. Mas
eu tenho um certo receio, né, de como é que eu faço, enfim. Então, que sinais de alerta que os amigos, que os familiares, de repente, podem observar e até incentivar essa pessoa a procurar ajuda? É muito difícil, às vezes, a gente perceber sinais. Tá? Por exemplo, como eu não percebi, a minha amiga se matou, e eu não percebi, eu me sinto culpado. Muitas vezes, nem os familiares, as pessoas que estão junto, morando com a pessoa, conseguem perceber algum sinal, alguma alteração de comportamento. Muitas vezes a pessoa ela vem se mostrando numa constância, sem alteração, e acaba cometendo suicídio. Isso pode acontecer. E as pessoas não podem se sentir culpadas. Puxa, eu não percebi, eu não vi. Muitas vezes, os sinais não são claros. Eles não são visíveis. Posso estar enganado, mas eu já vi alguns estudiosos do assunto falando que, às vezes, a pessoa, quando ela está próxima de estar indo ao ato, às vezes ela até melhora, porque ela tomou a decisão já e ela tá aquilo como resolvido. Ela não vai aparentar estar com sofrimento psíquico. E aí, vamos dizer assim, o familiar não vai ter como perceber isso mesmo. E aí, assim, eu gostaria que a professora comentasse sobre isso, mas também uma coisa que eu fiquei, assim, é justamente que a campanha, ela acaba tendo também uma dupla via. No sentido de que ela ajuda quem está com esse sofrimento psíquico, mas também eu acho que é conveniente os enlutados, né, as famílias enlutadas, elas também buscarem ajuda, talvez da nossa instituição ou de um outro profissional. Sim. Porque lidar com enlutamento nessa situação é algo muito... é um desafio gigantesco, né? E também é uma coisa que não dá para você lidar sozinho, né? Então vamos por partes, tem várias coisas aí. Né? Os sinais, eles podem existir ou não no comportamento das pessoas. Então algumas pessoas talvez sejam mais suscetíveis, outras não, né? E podem não deixar transparecer nenhuma questão. As campanhas, elas são elucidativas e elas são necessárias. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa tirar... o estigma de alguns assuntos, de alguns temas que a gente considera tabu. Não vamos falar sobre suicídio, porque isso é muito ruim, isso não é bom. Não dá ideia, às vezes a gente escuta aí comumente das pessoas. A gente precisa falar, né? Para descortinar, para que as pessoas possam entender e para prevenir, né? O Setembro Amarelo, basicamente, as campanhas são no sentido de vamos prevenir, né? O luto das pessoas que passaram por isso, dos familiares que ficam, o luto é um processo muito difícil, é um processo que vai acontecer em tempos diferentes para as pessoas. Não adianta dizer, o luto é tanto tempo, não. Cada um vai sentir o luto e vai trabalhar o luto à sua maneira. Algo que a gente sempre diz, é necessário passar por ele. Tentar compreender, tentar refazer a sua vida sem a presença daquela pessoa. Nós temos, inclusive, relatos de pessoas que acabam se engajando em campanhas depois que aconteceu um caso dentro da sua própria família. Então, a pessoa acaba entrando para outras campanhas, ajudando outros lugares, outras instituições, para que não aconteça isso com outra família. Uma questão que acaba vindo aqui é justamente essa ideia, porque assim, a gente tem o hábito de julgar sempre, né? O ser humano é um julgador por natureza. Sim. Infelizmente. Adora fazer julgamento. Adora fazer julgamento. E como que a gente pode treinar? Eu digo agora, eu aqui, Paty, que sou leiga, que não sou psicóloga formada, como que a gente treina esse papel de uma escuta empática com essa pessoa que vem se abrir? Né? Como que a gente consegue dar apoio sem o julgamento? Vamos lá, ego. Difícil, né? Pergunta difícil. Essa vai cair na prova. Vai cair na prova, gente. A gente precisa de disposição pessoal, né? Disposição pessoal no sentido de eu estou disponível para o outro. Quando uma pessoa te procura, ela não procura simplesmente para falar qualquer coisa, falar uma palavra vazia. O que ela está querendo dizer? Ela confia em você. Muitas vezes a pessoa traz um assunto que é tão delicado e te assusta. Você fala assim, nossa, ela está falando de uma coisa que aconteceu na vida dela, muito íntima, e ela está me contando. Aí você processa. Por que ela está me contando isso? Porque ela confia em mim.
Ou porque, naquele momento, você é a única pessoa que parecia ter dado atenção a ela. Então, a gente precisa parar nesse momento e dar atenção para essa pessoa. A gente precisa prestar atenção, muitas vezes. A gente vive, os dias são muito atribulados. Todos nós temos muito trabalho a fazer. E, às vezes, a gente não se dá conta o quanto a gente vai atropelando tudo que vai acontecendo na nossa vida, inclusive pessoas. Hoje, a gente precisa ter, sim, olhar para o outro, escutar o outro com carinho, né? Com algum interesse real no ser humano. Hoje falta empatia, falta minha disposição em relação ao outro. Então, paro para ouvir. Quando a minha escuta é empática, eu olho para você, eu escuto aquilo que você tem para me dizer. Então, eu tento colocar-se no seu lugar. Saber o que você está pensando, o que você está sentindo. E aí eu volto para o meu lugar para analisar e para te ajudar. Para tentar te ajudar. Tentar te dar um caminho, te mostrar um caminho, me colocar à disposição para te ouvir outras vezes. A pessoa ela faz isso por conta de uma necessidade, né? E muitas vezes, nessa loucura do dia a dia, a gente acaba não dando atenção. Exato. Não é retórica. Quando alguém pergunta, tudo bem? Quando você pergunta tudo bem para uma pessoa, pergunte realmente se você tem interesse de ouvir. Perguntar por retórica não interessa. E a gente vai falar que tá tudo bem, mas bem é uma palavra muito... Mas bem é muito relativo. É muito relativo, como já falamos. Tá bem. Uma fala assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, hoje acho que a gente precisa cultivar um pouco, né? Dessa paciência, desse tempo pro outro, quando realmente a gente... quer escutar, peraí, então vamos começar de novo. Opa, por mais às vezes que você tenha ficado chocado, peraí, vamos recomeçar aqui. Atenção pro outro. Hoje os relacionamentos estão muito ruins, né? A gente vê isso nas famílias, a gente vê isso com os amigos, a gente vê isso com os colegas de trabalho, com os colegas lá na faculdade. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não querem profundidade, elas não querem proximidade. E a gente só constrói relações verdadeiras a partir do interesse, a partir do tempo, a partir de ouvir mesmo, a partir de ser empático com o outro, de ter paciência em relação ao outro. Você não tem nada disso. Os relacionamentos são superficiais. Caso sério. Posso problematizar? Pode problematizar. Porque, assim, eu fiquei pensando aqui comigo o seguinte. Eu acho, a professora está totalmente certa. Nós, enquanto seres humanos, temos que se preocupar com quem está próximo a gente, com o outro ser humano, e enxergar ele constantemente. Só que a gente vive num sistema em que as relações elas não são apenas de humanos com humanos. A gente tem uma questão institucional também, empresas, a relação empresas, empregados e toda a questão de deslocamento de trabalho, a pressão urbana e todas essas coisas. Às vezes eu fico me perguntando assim, poxa, na semana passada a gente teve uma notícia aí de uma instituição que demitiu 1.000 funcionários porque estava monitorando o tempo, os cliques que eles faziam no home office. Imagina a cabeça desses funcionários. Poxa, eu estou sendo monitorado 24 horas por dia, eu tenho que cronometrar o tempo de ir ao banheiro, essas coisas que a gente está caminhando para isso. Isso tem muito a ver com saúde mental também, né? Isso não faz, vamos dizer assim, a saúde mental, ela também não vai ser apenas, às vezes, a empatia. Às vezes, o meio onde você está inserido, isso vai te causar sofrimento, isso pode evoluir para vários problemas, inclusive para esses que a gente está discutindo. E aí chega no Setembro Amarelo, as empresas elas vão lá, fazem uma palestra motivacional, mais motivacional do que de conscientização, dá uma fitinha amarelinha com um sonho com um ouro branco, né? Que é um chocolate amarelo, né? Também. Chocolate amarelo. E tá lá a campanha de Setembro Amarelo da empresa, né? Assim, eu acho que a gente também tem que discutir como sociedade o papel dessas instituições, o papel de como a gente insere as pessoas na produção para ter uma população saudável também, além dessa questão do cuidado do familiar mesmo, porque a família a gente espera que vai se importar com a gente, né? Uhum. Mas eu acho que a gente é capaz, como seres humanos, a gente é capaz de mais que isso. Não sei se eu tô...
As relações empregado-empregadora são muito delicadas, né? E existem várias formas de prestação de serviço, de trabalho. Hoje, o home office depois da pandemia, ele veio para ficar. Durante a pandemia foi teletrabalho, não era home office. Porque nós fomos obrigados, por conta do isolamento social, trabalhar dentro da nossa casa. Trabalhar, estudar, fazer academia, tudo, né? Tudo acontecia dentro de casa. Depois da pandemia, o que aconteceu? Muitas empresas perceberam que era um negócio. Eu posso diminuir meu espaço físico e eu posso ter funcionários em home office, trabalhando das suas casas. Acontece que trabalhar em home office não é tão simples assim. Você precisa educar as pessoas. Você precisa orientar como vai funcionar o home office. Né? Então, tem toda uma série de questões que precisam ser observadas. Não é simplesmente falar, olha, Reinaldo, a partir de amanhã você quer trabalhar em home office? E você não foi treinado para isso, você não sabe. Então, tem a parte da empresa e tem a parte do empregado. Sim. Os dois precisam se reorganizar, né? Porque muitas vezes as pessoas aprenderam a trabalhar como? No lugar, indo na empresa, no espaço físico, saindo todo dia, se deslocando da sua casa, chegava, trabalhava lá, X, e voltava. Então, no home office tem algumas diferenças, tem algumas nuances. Então, se você não orientar, a empresa vai ter problemas, com certeza. E o funcionário também. Então, tem que ser um jogo bom para os dois. Né? Não é simplesmente, olha, vou fazer home office porque eu vou economizar em água, luz, espaço físico e insumos. Não é bem assim. Sim. Então, essa relação, ela precisa ser vista com muito carinho. Né? Não é simplesmente, amanhã você está de home office. Sim. E uma outra questão que veio aqui, né? Eu estava conversando agora há pouco com uma colega e a gente estava falando justamente que ia gravar este episódio. E ela falou da importância da gente levar a sério a questão da saúde mental. Sim. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente ainda tem aquele pessoal que, eu não vou fazer porque eu não sou louca, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso disso, eu não sou louca. Né? Que é o receio. O receio do julgamento de novo. Do julgamento, exato. E como que a gente quebra um pouco esse tabu? Além de falar sobre, além de incentivar os outros, eu sempre brinco que assim, eu preciso fazer terapia, não para lidar com as minhas loucuras, para lidar com os loucos que eu encontro pelo caminho também, né? Porque a terapia não é só para você, é também para você aprender a lidar com o outro, não é isso? Sim, sim. Né? Então, como que a gente consegue meio que levar essa mensagem de quebrar o tabu de que, olha, não faz terapia só quem é louco, né? Aliás, loucos todos somos em algum nível, diria eu. Ninguém é perto, ninguém é normal, não é? De jeito nenhum. O ditado já diz, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar, né? A psicologia, ela pode ser uma grande aliada, né? A psicologia no sentido do atendimento psicológico, a psicoterapia, é um exercício de compreensão de si, de autoconhecimento. E aí, aos poucos, os psicólogos vão tentando quebrar esse tabu. É difícil, não é algo fácil de fazer, não é algo do dia para a noite, mas a gente começa aqui, por exemplo, na faculdade, a até instruir os próprios alunos de psicologia a contar, a falar para suas famílias o que pode fazer um psicólogo. Um psicólogo pode fazer muitas coisas por você, pode te ajudar. As áreas de trabalho são diversas, né? Por exemplo, nos ambientes de trabalho, sim, ter um psicólogo é um grande diferencial para a empresa que o contrata. Né? O atendimento clínico, ir a um atendimento clínico, né? O psicólogo vai te ajudar a se compreender, a fazer até com que você se relacione melhor. Então, são várias as possibilidades da psicologia. Muitas vezes, o aluno vai ajudar, né? Mas as pessoas começando a entender que é um processo, né, de autoconhecimento. Uma outra questão que é importante a gente falar também aqui, Paty, é do sigilo, né? Que você não vai ser apontado, seu nome não vai aparecer, não existe isso, né? O seu atendimento é completamente sigiloso, o seu nome não vai vazar, você não vai aparecer na mídia, não tem foto, não tem nada disso. Tem uma série de cuidados, né, que são tomados para que o atendimento ocorra em um local que é seguro, que a pessoa pode falar ali o que ela quiser, que não vai ter interrupção, não vai entrar ninguém na sala, não tem nada disso. É um espaço totalmente preparado, né, um espaço de acolhimento para receber as pessoas que precisam desse trabalho. Tem uma pergunta sua que você tinha feito que eu vou te falar que eu fiquei pensando que muita gente lá no curso fica com essa coisa na cabeça. Diga.
por exemplo, assim, chegou na hora do estágio, o Você fala do estudante de psicologia. Estudante de psicologia. Vamos lá. Está aqui no estágio, e aí vamos dizer assim, e aí tá lá na triagem, o pessoal morre de medo dessa situação. Aí chega um paciente que é um caso mais sério mesmo, ele tá com esse tipo de ideação, esse tipo de coisa. E aí, eu acho que isso seria mais para quem tá com a ideação, mais pro estudante do que para quem tá com a ideação. Como é esse processo de, chegou um paciente, ele está na triagem, ele vai falar com o supervisor, esse tipo de coisa, para tranquilizar o aluno, tipo, de como ele vai lidar com... os supervisores, eles vão orientar. E como é que pro aluno saber como é que uma situação dessa dá para ele ficar tranquilo mesmo, assim, de que, assim, ele vai ter todo... a supervisão. O aluno tem supervisão e ao aluno, né, proibido, terminantemente proibido trabalhar sem ter supervisão. Perfeito. Então, se ele não tiver supervisão, ele não atende. Perfeito. Então, não precisa ficar com medo, não precisa ficar com receio, porque assim, se você não comparecer à supervisão, você não vai atender. E não é só o atendimento clínico, é o atendimento em triagem, é o atendimento às instituições escolares, às organizações, a ONGs, OCIPs. Ele não vai, simplesmente. Se ele falta a orientação, ele não vai trabalhar. Perfeito. E a gente estava pensando aqui, né? Se setembro vira vitrine, que acaba sendo essa ideia de vitrine, o ano se perde. Então, a gente propôs aqui algumas metas simples até, né? Para que a gente possa mudar a vida real de fato. Então, a questão da busca, né, da procura, se não num primeiro momento para o próprio profissional, que é o ideal, tá, gente? É o ideal, procure um profissional. Mas a gente sabe que no primeiro momento você vai acabar buscando um amigo, né? Alguém em quem você confia. Exatamente. Então, se você, né, recebeu essa solicitação do seu colega, fique atento aos sinais, ouça, acolha, mas também encaminhe. É importante que ele tenha esse acompanhamento profissional que vai fazer muita diferença, né? Ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa, é isso. E aí, né, a gente está aqui com o nosso tempo contado, infelizmente, adoraria ficar conversando com a consciência mais um pouco. Mas, como a gente tem que encerrar, eu queria pedir para que você deixasse aqui uma mensagem para essa pessoa que está precisando de ajuda, mas ainda está com esse receio. Que mensagem você poderia deixar, Paulo? Olha, é importante você cuidar de si, né? É importante você cuidar de si o ano inteiro, não só no Setembro Amarelo. Então, é de janeiro a dezembro, todos os anos, todos os dias, meses, semanas, cuidar de você. Então, buscar ajuda é importante. Cada vez que a gente sente que não vai dar conta, e a gente não dá conta de muita coisa, a gente precisa do outro, né? A gente nasceu para viver em grupo, para viver junto. A gente não nasceu para viver isolado, para viver sozinho. Vou lá me isolar numa montanha, numa cabana, não vou ter contato com ninguém. A gente não nasceu para isso. A gente nasceu para conviver, para viver junto. Então, busca ajuda, se não em uma clínica de psicologia, num serviço escola de uma instituição de ensino, um amigo, uma pessoa de confiança, busque ajuda, né? Cuide da sua saúde mental. E a gente tem várias estratégias para cuidar da nossa saúde mental no nosso dia a dia, que são pequenas coisas que você pode fazer por você mesmo, né? Então, cuidar da sua alimentação, ter uma boa noite de sono, isso é importante, fazer atividade física, divertir-se, sair com colegas, ter, né, algum tipo de entretenimento. Todas essas ações serão ações facilitadoras, né? Por exemplo, não fazer também uso de remédios indiscriminados, muitas vezes, e hoje em dia isso está ficando muito comum, infelizmente. Sim. As pessoas fazem uso de medicamentos. Qualquer medicamento, me falou que é bom, vou lá na farmácia. Não, gente, não é bom. Se você tem algum problema, se você tem alguma dor, vai procurar ajuda, vai ao médico para tomar o remédio indicado para o seu caso. Muito bem. Muito bem. Renan, você quer deixar uma mensagem para o pessoal? Eu? Você como Quem? Inclusive, de psicologia, como né? Estudante de psicologia. Como estudante de psicologia, como você pode fazer
publicidade da psicologia. Eu acho... Não é? Você como uma pessoa de PP e uma segunda formação Uma de segunda psicologia. formação. Você assim, eu não estava esperando pergunta, né? Quem sou eu para responder alguma pergunta? Mas assim, é engraçado, porque assim, eu lido bastante há bastante tempo na publicidade com campanhas de Setembro Amarelo. E eu acho que talvez, vamos dizer assim, eu acho que para os profissionais de publicidade se aproximarem do diálogo com o profissional de psicologia para poder entender mesmo essa campanha, a finalidade dessa campanha, para poder estar propondo para os seus clientes ações que realmente provoquem conscientização, provoquem acesso a esse tipo de informação e que realmente acolham as pessoas que estão em sofrimento. Porque muitas vezes, vamos dizer assim, o Setembro Amarelo, ele pode, se não tiver um cuidado, acaba virando mais uma campanha de produtividade dentro da empresa, porque você está vendendo saúde mental, logo você está vendendo uma equipe mais produtiva. E não é sobre isso. Na verdade, é sobre justamente você permitir que existe um espaço acolhedor para as vulnerabilidades e que as pessoas elas entendam que somos vulneráveis, que não somos super-homens, super-mulheres, super produtivos. A gente é comandado a performar o tempo todo. Multitarefas. Mesmo no descanso, como você mesmo disse nas redes sociais. Isso tudo é muito exaustivo. Assim, eu pessoalmente, como estudante de publicidade, como estudante de filosofia também da casa e agora como estudante de psicologia, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa repensar mesmo, assim. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, isso aí só existe nos filmes da Marvel e a gente precisa se tornar vulnerável para poder ser ajudado. Talvez seja isso. Perfeito. Aliás, você falou em filme da Marvel, tá aí uma maneira da gente também desligar um pouquinho, né, dessa correria, dessa realidade do dia a dia e se afastar um pouco, né, de todo esse ambiente que acaba cobrando demais. Eu sou um fã de escapismo. Eu acho que o escapismo e a fantasia, ela é importante para o ser humano. Ninguém pode ser sério o tempo todo. Necessário. E aí, a gente finalizando aqui, eu retomo uma questão que a professora Valquíria Rossi, minha colega Consciência, falou. Cuidar é para o ano inteiro. É isso. Então, o CVV ele não funciona só no Setembro Amarelo. Ele diz que 188... O SUS da região em que você está, do seu território, ele funciona o ano todo. A clínica aqui da Metodista funciona o ano todo. A gente vai deixar para vocês essas informações aqui na legenda também, né, do nosso vídeo, lá nos nossos canais, para você poder acompanhar. Então, cuide da sua saúde mental. Ela é importantíssima, não só para você, mas para as pessoas que estão no seu entorno também. Tá? E aí a gente fica aqui, né, com essa conversa boa. Obrigada de novo. Obrigada a você pelo convite. Consciência, muito bom te ouvir. Obrigado. E obrigada, Reinaldo. Obrigada, Reinaldo, pela companhia. Obrigado pelo convite para poder fazer junto com você, adorei. E ficamos por aqui no nosso MetoCast. Olá para vocês, conhecimento que inspira e transforma. É isso, gente. Tchau, tchau. Foi? Ai, que maravilhoso!